vamos à casa do Senhor, e por isso estamos alegres. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta tarde, no início dessa noite, para te louvar, para te adorar, porque te reconhecemos como Senhor da nossa vida, da nossa casa e da nossa família, Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa ministrar o nosso coração nesta tarde, que nós possamos sair daqui edificados pela tua palavra, que será ministrada em nossos corações, e que nós possamos abrir os nossos corações para receber aquilo que tu tem preparado para as nossas vidas, Pai. E que nós possamos sair desta tarde, homens melhores, esposos melhores, maridos melhores, filhos melhores, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Porque confiamos que tu tem um propósito para cada homem que entrar aqui nesta tarde, Pai. Porque temos certeza que através do teu Espírito Santo, Pai, tu vai falar profundamente aos nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Boa tarde, queridos. Amém? Tudo bem com vocês? Você pode virar para alguém e liberar uma palavra de vida para essa pessoa. Fala assim, ó, nessa tarde Deus vai começar a mover a tua vida nesse lugar em nome de Jesus. Mas antes vamos celebrar o Senhor com alegria. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Diante do trono, Fernandinho. Vamos celebrar diante do trono do Senhor com bastante alegria nessa tarde. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Mais uma vez. Se não for, levante sua voz. Para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Vamos nas palmas, vamos lá assim, ó. Vai, ó. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha. Quero te ouvir bem forte, vamos lá, querido. Aleluia. Se não for para te adorar, para quê? Para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, por quê? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar. O início da canção, o arranjo, vamos lá, assim ó. Alegra o teu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Diante do trono, vamos juntos. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua
tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para quê? Cante bem forte. Porque estou aqui, sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Nas palmas vai. Oh. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. Nós queremos te adorar nessa tarde. Eu quero te adorar. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. A palavra declara, irmãos, que o Senhor faz descer a chuva sobre o justo e o injusto. É por isso que Ele é bom. Porque a Bíblia fala que Ele não nos trata como nós merecíamos ser tratados. Ele nos trata com amor. Porque a Bíblia falou que a gente mesmo sendo infiel, Ele o quê? Permanece fiel. Fala para alguém assim, Deus é bom. Fala para alguém em nome de Jesus. Vamos celebrar essa palavra bem forte. Vamos celebrar essa mensagem, porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Assim, ó. Alegra o teu coração na presença dEle. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Vamos lá, eu quero ver a tua voz, homem, vai. Senhor, Tu és bom. Pela voz de trovão, vai. Todos os povos, bem forte. Todos os povos exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Mais uma vez, vai. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. O início, vamos lá nas palmas. Oh, vai. Yeah, yeah. Deus é bom. Vamos ao início. Senhor, Tu és bom. Bem forte, quero ouvir a tua voz, homem de Deus. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Bem forte. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, bem forte. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. O quê? Aleluia, te adorarei por tudo que és. Bem forte mais uma vez, vai. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Vamos declarar que Deus é bom. Enche o teu pulmão aí para dizer essa verdade na sua vida. Deus cuida da sua família, cuida da sua vida, cuida de você, porque Ele é bom, aleluia. E a sua benignidade dura para sempre, para sempre. Assim, ó. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, vai. Deus é. Isso aí, olha quantos homens cantando bem a beça. Vamos lá. Mais uma vez, vai. Deus é bom. E enche teu pulmão, vai lá. Deus é bom. Deus é bom o tempo
por tudo que és. Mais uma vez, os homens de Deus, vamos lá, vai. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és, por tudo que és, oh, por tudo que és. Deus é bom. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Já viu, querido, quando você passa um período que tudo fica estranho na sua vida? Será que é só eu que já passei por isso? Parece que tudo está errado, né? Você tem que ter uma vida de oração, amém? De busca, com certeza. Mas tem alguns momentos que você precisa intensificar a sua busca. Subir mais um monte da adoração. Por quê? Porque tem guerras que só Deus pode fazer você vencer. Tem horas que a gente vence, não é verdade? Deus já está com a gente, mas tem guerras que Ele precisa. Lembra de Daniel quando ele está orando? Estava sendo impedido, a mensagem vinha. E ele intensificou a busca. Porque buscar a face do Senhor é preciso. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Bem forte isso. Vamos cantar essa canção profetizando na sua vida. Para que você possa viver quando você passar por esse momento. Ou se estiver passando, para você ficar firme. Glória a Deus. Declara assim: quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Deus, quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Deus, quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e largar a voz, nessa é a hora, é nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Eu convido a você a fazer isso nessa noite. Aleluia. Vamos do início. Ao redor, buscar tua face é preciso. Deus, quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Deus, quando a fúria dos ventos vem contra nós e a vontade é sumir e calar a voz, é nessa hora, cante, que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora que a gente precisa lutar, oh, e jamais desistir.
justamente agora é o momento. Vamos mirar no alvo em nome de Jesus. Nessa tarde, você vai mirar no alvo espiritualmente, aleluia. Oh, vamos declarar bem forte, aleluia. Mira no alvo na oração, na busca, no jejum, na entrega. Oh, aleluia. Vamos juntos declarar bem forte. Vai, Senhor. Mira no alvo das portas do inferno e arremeter com fúria e fé contra ela, completamente ungido e revestido de poder e equipado com as armas. Mais uma vez, vai, mira. Mira no alvo das portas do inferno e arremeter com fúria e fé contra ela, completamente ungido e revestido de poder e equipado. De que forma? A gente vai cantar agora. De guerra, não parar de orar, não parar de quê? De adorar, não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar de sonhar, não parar, não desistir do chamado. É nessa hora, oh, canta igreja, vai. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Nessa hora a gente precisa lutar e jamais desistir. E justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Você pode dar o melhor aplauso ao Senhor bem forte que você puder, homem de Deus. Bem forte, glória a Deus. Aleluia. Por que eu escolhi esse repertório, querido? Eu podia escolher a adoração aqui para a gente estar adorando, mas esse repertório fala da ideia desse congresso, que é a cura para a tua alma, cura para o teu coração, cura para a tua fé. Porque nós temos a responsabilidade como homens de liderar a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Mas tem horas que o soldado de Deus, ele é ferido, é ou não é? Você acabou de sair de uma vitória. O diabo quer fazer com você o que? Ele quer derrubar você. Porque se ele derrubar um homem, ele derruba muita gente atrás desse homem. Mas nunca pare de lutar em nome de Jesus. Porque você não luta na sua força, homem. Talvez você fale assim, pastor, mas eu sou muito fraco. Você pensa na sua cabeça. Mas não é na sua força, é na graça de Deus, aleluia. Você precisa confiar na graça de Deus. Lembra de Paulo? Ele falou assim, Deus falou para ele, olha, a minha graça, ela te basta, porque na sua fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa. Amém? Vamos cantar pensando nisso. Nunca pare de lutar. Vamos declarar bem forte. Que vem para tentar ferir o teu coração nessa tarde. Deus trata com você nessa tarde, aleluia. Sarando você, homem de Deus. O que vem para tentar ferir você, o valente de Deus, em meio às suas guerras.
olha só. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás. Não dá vontade às vezes? E querer desistir. São os dardos do diabo. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Olha o que acontece com você, não é verdade? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da... Se você está aqui nessa tarde, olha, se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Cante, vai! Em tempos de guerra, vai! Nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa. Cante isso, vai! Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Vamos juntos agora? Profetiza para a tua vida nessa tarde em nome de Jesus. O que vem, vocês? Canta bem alto para o diabo ouvir, vai. Você é um valente do Senhor. Você vai vencer a tua guerra em nome de Jesus. Declare. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Não é assim que acontece? Mas você vai levantar sua cabeça hoje. Que terrível arma é usada para tentar, mas não vai prevalecer. Cansaço, desânimo. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos, canta valente, vai valente. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Vem, vem,
cantar novamente. Em tempos de guerra, quero ver a tua voz valente do Senhor. Vai, vai. Em tempos, tá lindo, ó. Nunca pare de lutar. Não baixe pela tua família, pelos teus filhos, pela tua igreja. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera. Mais uma vez em tempo, aí a banda agora vai. Oh, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare. Oh, em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra. Aí sabe o que vai acontecer? O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: aqueles que estão em Cristo passaram da morte para o quê? Para a vida. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Só que talvez você esteja aqui essa tarde e tem alguma coisa na sua vida que você não consegue se perdoar. E você vive essa culpa. Mas em nome de Jesus, você vai cantar essa canção para Deus curar a tua alma nessa tarde. Porque se você já se arrependeu e largou o pecado, não há nenhuma condenação sobre a tua vida. Em nome... Pastor, mas eu fiz isso lá no passado. Passou. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Glória a Deus. Vamos declarar essa canção ao Senhor. Vai. É tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações de quê? Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Já passou por isso? E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra. E o que? Bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. O que você faz? Então levanta a tua mão e canta bem forte, vai. Nenhuma condenação há para quem cuja vida coberta está. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem... Vamos do início. Já tomou posse, amém? Em nome de Jesus. Tomou posse em nome de Jesus. Você é sarado, você é restaurado pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há sobre a tua vida. Vamos cantar juntos.
Cante bem forte, querido homem, vamos lá. De todas as provas que eu já passei, quero ouvir a tua voz. A gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Você não vai parar em nome de Jesus, que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele, levanta a sua voz, olha, tá lindo, glória a Deus, vai. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem... Só agora a igreja, vamos lá, vamos cantar junto assim o refrão, ó. Nenhuma condenação há, vai, bem forte, ó, vai. Nenhuma condenação há. Canta pra tua vida, vai. Pelo quê? É certo que provas virão, mas você não vai parar. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Diga para ele, querido Senhor. Para a gente terminar, diga assim: querido Senhor. O mais forte aplauso de alguém que foi restaurado pelo Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos agora continuar o nosso culto a Deus com os nossos dízimos e ofertas, amém? Queria trazer uma palavra bem rápida para a gente meditar, né? Não é uma palavra para tentar te convencer a colocar mais dinheiro no envelope, não, mas para que a gente medite um pouco, aprenda mais do Senhor, amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, conta uma história muito conhecida sobre a conduta do rei Davi em um determinado momento de grandeza, de plenitude do seu reinado. E Davi ali, ele tem uma atitude que às vezes nós homens somos tentados a proceder igual. E Davi, ele promove um censo, né? Em todo Israel, ele pede uma contagem dos homens que puxavam da espada, né? Ele queria saber a capacidade que ele tinha de violência, de dominar outros territórios, de grandeza. E naquela época ele tinha muita grandeza. E ele é confrontado por um profeta, ou seja, Deus, né? Mostra para ele: Davi, você deixou um pouquinho da vaidade chegar no teu coração. O fato de você estar crescendo, prosperando, você deixou isso tomar um pouco a direção da sua postura. E nós, homens, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes nossa vida vai
caminhando, as coisas vão dando certo. Deus nos dá, porque quem dá a capacidade de vencer é Deus. E a gente acha que em algum momento nós é que fomos capazes de fazer tal coisa dar certo, nós que fomos responsáveis por fazer a prosperidade chegar. E é nessa hora, e é o que eu queria que nós fizéssemos hoje mais uma vez, é meditar na palavra do Senhor, porque assim como Davi comete esse pecado de altivez, de arrogância, Davi deixa um dos maiores exemplos para nós, que está escrito, eu vou ler o versículo, o capítulo 24, do 22 ao 24, diz assim, vamos ler juntos, ó. Então Araúna disse, Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar. E aqui as cangas deles e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse, que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu, obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Então Davi, depois de ter feito uma coisa que inclusive trouxe para ele uma sentença, né? Depois de você ler todo esse capítulo e ver que Deus trouxe juízo sobre Davi. Mas Davi ensina a gente a assumir a responsabilidade na nossa vida. E falando sobre finanças, Davi poderia muito bem colher ainda o privilégio de ser o rei de Israel e ter muitas pessoas que o temiam, o respeitavam, e Davi faria ali uma grande oferta, mas que não custaria nada para ele. Então, eu gostaria de compartilhar aos irmãos de que, quando nós, por entendimento, separamos nossos dízimos, nossas ofertas, esse ato precisa estar carregado da consciência do que isso significa. Não é para a gente comprar de Deus a prosperidade, porque através da minha oferta Deus vai me abençoar, não, mas é porque nós entendemos a responsabilidade de sermos sacerdotes da nossa casa. E um segundo ponto, eu já queria que você ficasse de pé e fosse separando a sua oferta, se ainda não fez. Nós temos as máquinas, temos o QR Code agora do Banco Itaú. Você confere direitinho se já está atualizado no seu telefone. Temos as máquinas e os envelopes estão atrás das cadeiras. E uma segunda coisa que Davi ele traz para nós, a gente está vivendo isso hoje. Davi, naquela época, ele foi exemplo para toda uma nação de como proceder quando você comete um erro. Ele consertou o erro, ele se arrependeu e mudou o que ele estava fazendo de errado. E talvez, se Davi não agisse daquela maneira, o futuro de Israel hoje seria outro. Já pensou se o rei não desse um bom exemplo? Já pensou se o rei, já que o Araúna está me dando isso tudo aqui, eu não vou pagar por isso. Será que isso não teria virado um ensinamento na nação de Israel, de modo que eles passassem a ofertar aquilo que não custava a eles? E aquilo que não custa a eles não é deles, né? Então já pensou se o povo começasse a roubar de alguém para ofertar a Deus? Então, quando você faz o certo, quando você entende a sua responsabilidade como homem, como marido, você está gerando discípulos. Seu filho, sua esposa, seus irmãos, seus vizinhos estão vendo uma conduta de um homem de Deus. Então, ofertar, em primeiro momento, em primeira instância, é louvar a Deus com a nossa oferta. Mas isso traz uma série de influências dentro da nossa casa. Nós não somos um rei como Davi era. Nós não somos presidente do Brasil, mas nós somos a figura mais importante dentro do nosso lar. E dentro da nossa igreja, entre irmãos, nós também temos muita influência. Então, que no nome de Jesus, nós aprendamos cada vez mais a honrar a Deus, a ser fiel, independente das situações. Os louvores, eu não sei a você, mas falaram muito comigo, né? E a nossa vida de homem
parece que ela é sempre marcada por combate, né? A gente acaba de sair de um, aí vem uma outra guerra, e aí acaba de vir outra guerra, vem um outro gigante para a gente matar, e glória a Deus por isso, porque somos homens, amém? Amém, irmãos? Nós somos homens, Deus nos deu esse privilégio de aguentar a parte mais difícil, de acordar mais cedo, dormir mais tarde, pegar o peso, lavar a louça, amém? É uma outra história, mas amém, irmãos? Você levanta a sua oferta, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, é um privilégio, é tão agradável, Senhor, estar aqui na sua casa, estar junto com os meus irmãos, ó Pai, é de verdade, Senhor, muito agradável, Pai, muito obrigado por nos dar essa graça, Senhor, de cultuarmos aqui juntos, ó Pai, de aprendermos da Tua palavra, Senhor, de ofertarmos, Senhor, a nossa finança, mas ofertarmos também nossa vida inteiramente ao Senhor, Pai. Entregamos agora, Senhor, nossa fidelidade, Pai, nossa generosidade ao Senhor, Pai, e ofertamos também nossa consciência, Pai, de Te honrarmos, Senhor, de Te imitar, Senhor. Queremos ser como o Senhor Jesus, Pai, o servo sofredor, o servo que assume as responsabilidades, inclusive a responsabilidade da cruz, Senhor. Muito obrigado, te peço que o Senhor continue a sustentar os meus irmãos, ó Pai. Envie provisão, Pai. Envie também socorro, Pai, àqueles que estão precisando, Pai. E o Senhor conhece o coração de cada um de nós, ó Pai. Que aqui, Senhor, seja levantado, Pai, a cada dia, famílias fortes, ó Pai, com homens fortes, sacerdotes, ó Pai, que guiam, que lideram suas casas, ó Pai, com o exemplo de Jesus, ó Pai. E Deus, nós te agradecemos por isso, porque nada sem a Tua mão, nada, Pai, sem a Tua influência, sem a Tua direção, Pai, nós seríamos capazes, ó Pai. Nós não poderíamos nada, Senhor, não conseguiríamos nada. Mas, Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua misericórdia que nos alcança a cada manhã, Pai. Pela Tua graça que insiste em alcançar homens pecadores como nós, ó Pai. E que a nossa resposta seja uma resposta de santidade, de Te perseguir, Pai, até o último dia das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta, meu irmão. Tá. Amém. Meus queridos, enquanto vocês se movimentam, eu gostaria de pedir a gentileza de se concentrar aqui, ó, mais à frente, por favor, por bondade, que os irmãos se acheguem mais à frente. Pedro, estou te vendo, Renan, Wendel, Edinho, por gentileza, Marcelo, Eliezer, por favor. Essa fileira dos meus irmãos aí, por favor, Marcelinho, se puderem chegar para cá, muito obrigado. Já queria convidar o meu irmão, doutor Gustavo. Pai, levanta aí rapidinho, por favor. Não é meu outro irmão, é meu pai, gente, ó. Muito obrigado, Pai, por estar aqui. Eu, meu irmão e o outro irmão somos gratos à vida desse homem por ele ter nos liderado, nos criado com exemplo. E se a gente está aqui hoje é pela graça de Deus na vida dele. Amém? Aqui está, doutor Gustavo. Vamos orar pela vida dele. Tenho certeza que vai nos abençoar muito nessa noite. E a gente está feliz aqui. Eu não vou falar nada, vou deixar ele bem à vontade para nos abençoar. Amém? Estenda sua mão para cá, por favor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai, que já tem sido tão agradável, Pai, tão abençoadora para nós, ó Pai. E nós agora abençoamos a vida do Gustavo, Pai. Senhor, te pedimos que o Senhor enche a vida do teu filho de graça, Senhor, que o Senhor venha repousar o Espírito sobre ele, Pai, que o Senhor venha conduzi-lo, Pai, colocar as palavras na boca do seu filho
e enchê-lo da sua paz, ó Pai, para que tudo que ele se preparou, Pai, para que todo o conteúdo que ele separou, Pai, ele consiga administrar, Pai, e nos abençoar, nos alimentar com a Tua palavra, Pai. Ser com o Teu Filho, Pai, nessa noite e cuida dele, Pai, enquanto ele se move em nos abençoar, que o Senhor retribua a ele muito mais, ó Pai, com a Tua graça, Pai, com todas as Tuas dádivas, Senhor. Obrigado pela vida do nosso irmão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Tá bom? Primeiramente, quero agradecer o irmão Leomar, pastor, a liderança dos homens, o Tiago, o Mateus, que pensou nessa forma aqui de ficar um pouco mais confortável. Sou grato a Deus a vida de vocês, tá? Antes da gente ir para as apresentações, a gente vai falar sobre mais um tema daquilo que tem sido falado sobre o tempo de se cuidar, do cuidar do homem, né? E eu fui convidado para falar um pouco sobre a saúde física do homem. E nós vamos falar alguns pontos aqui que vai servir como base daquilo que a gente vai desenvolver. No final, a gente vai ter um tempo que vocês podem fazer algumas perguntas, aquilo que vocês tiverem alguma dúvida, que for dentro do tema, algo que não foi falado, vocês podem se sentir à vontade a perguntar, tá bom? O nosso texto base, ele está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 29. Se vocês puderem abrir para poder acompanhar. A gente vai fazer uma breve leitura. Amém? A equipe da mídia foi muito pontual, muito abençoadora. Eles me auxiliaram muito com a ajuda do pastor. Eu tinha preparado um material e eles fizeram algo de excelência, que sinceramente eu não conseguiria fazer por conta própria, não. E eu espero que possa ajudar na compreensão dos irmãos, tá? Sobre aquilo que a gente vai falar aqui. Eu tentei fazer algo bem dinâmico, bem didático, tá bom? Não evitar ficar falando muitos termos técnicos. Eu não sei se vocês conseguem colocar a imagem nessa televisão da frente, só para eu ter uma ideia de onde está o slide, por favor. E a palavra diz assim, Efésios 5, 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Vamos ler de novo? Todos juntos? Se vocês conseguirem, por favor. No já. Já, além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo. Amém. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor me conceda a graça, Deus, para que eu possa falar aquilo que está no seu coração, Pai, não aquilo que está dentro do meu entendimento, Senhor. Pai, que possa sair de mim, Deus, aquilo que possa edificar a vida dos meus irmãos, ó Pai, que possa edificar a minha vida, assim como eu fui tocado, Pai, por essa palavra, Senhor. Então, Deus, mais uma vez, eu te peço graça, Pai, para que eu possa falar aquilo que é necessário, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Eu me chamo Gustavo, a maioria aqui acredito que me conhece, eu sou irmão do Mateus. A gente está nessa igreja aqui, nós viemos para cá em meados ali de 2008. A gente ainda era adolescente, viemos para cá com a nossa mãe. Foi um lugar que eu me batizei, aprendi de Deus.
pude ser acompanhado por irmãos, pessoas maravilhosas que me ensinaram, me auxiliaram e que me auxiliam até hoje, né? Eu não gosto muito dessa coisa de ficar, de usar assim, como eu posso dizer, um nome que anteceda o meu. Eu não gosto de ser chamado de Dr. Gustavo, essas coisas. Eu acredito que isso cria um certo afastamento. Então, vocês podem sentir a vontade de me chamar só pelo nome mesmo. Tá? Eu sou médico, sou formado na Universidade Politécnica e Artística do Paraguai. Eu revalidei o meu diploma pela Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Foi um processo árduo, difícil, mas necessário para que eu pudesse exercer a faculdade e a profissão aqui no Brasil. Hoje eu atuo aqui nas unidades básicas de saúde e hospitais próximos aqui, né, de Nova Iguaçu, de Japeri. Alguns irmãos aqui eu já tive o privilégio de atender, de auxiliar, e vocês podem contar comigo no que precisar. Eu estou aqui para servir o corpo de Cristo com aquilo que Deus me deu. Amém? Eu recebi esse convite do Eliomar para falar um pouco sobre o cuidado do homem, sobre a saúde física do homem. Aproximadamente um mês e pouco atrás, né, eu vinha me preparando, pensando numa palavra que eu pudesse compartilhar com os irmãos, mas alguns dias atrás aconteceram alguns desdobramentos que contribuíram ainda mais para esse dia aqui, né? Na semana retrasada, eu estava fazendo um jejum por uma causa específica, estava tendo um tempo de oração e, normalmente, eu excluía do meu dia o café da manhã, o almoço, e normalmente eu quebrava o jejum ali por volta de 4 horas, 4:30 da tarde. E eu fiz assim durante aquela semana, né? Quando foi no domingo, que foi o último domingo que eu tive aqui, que eu vi na nossa escola bíblica, saímos daqui, eu fui almoçar, foi o primeiro dia que eu fui almoçar, depois de estar fazendo esse período de jejum. Almocei normal, mas comecei a sentir um desconforto abdominal. A princípio eu achei que não pudesse ser nada demais, só que aquilo veio aumentando, chegou a noite, piorou. No dia seguinte, comecei a ter uma dor que estava mais difusa, depois começou a migrar mais para a região à direita aqui, né, bem na fossa ilíaca aqui, nessa parte dessa curvinha que a gente tem na barriga. E não melhorava, eu estava de plantão, fiz medicação na unidade que eu estava, a dor aliviava, mas não melhorava, não cessava 100%. No dia seguinte, a mesma coisa, e eu já sabia que eu tinha que ter uma atenção maior com isso, só que eu não consegui passar o plantão, não consegui fazer um exame que pudesse me dar uma certeza diagnóstica, embora eu já desconfiasse de algumas coisas. Na quarta-feira que eu consegui mesmo assim, a dor já estava praticamente suportável. Eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, ela falou: Gustavo, você é apendicite, cara. E o engraçado é que normalmente, quando as coisas acontecem com a gente perde um pouco a noção, a gente não consegue identificar com tanta clareza, a gente consegue enxergar no próximo, mas com a gente é mais difícil. E não deu outra. Cheguei, fui para o Hospital da Posse, falei com alguns irmãos, alguns amigos, cheguei lá, fui atendido muito bem, um atendimento de excelência, e eu garanto a vocês, isso é algo que eu falava já. E da mesma forma como eu fui tratado como paciente, vocês podem falar: não, isso foi tratado bem porque é médico. Todas as outras pessoas eu vi sendo tratadas da mesma maneira como eu fui. Foram bem atendidas, medicadas, operadas, e graças a Deus hoje faz 10 dias que eu estou nesse processo de recuperação, estou usando uma cinta aqui
E por isso até que eu aceitei ficar sentado, que às vezes eu fico um pouquinho em pé, dá um pouquinho de desconforto, então ficar sentado é mais confortável. Então, para eu não ficar sentindo dor, vocês até estranhar, de repente eu fazer alguma cara feia aí, é uma cólicazinha que às vezes passa, mas normal, está dentro do período de recuperação. Amém? O nosso texto ele vai falar e vai fazer uma comparação sobre a forma como a gente cuida e alimenta o nosso corpo, que Jesus também cuida e alimenta a igreja. Automaticamente, eu meditando, lendo essa palavra, veio uma pergunta, né? O que tem sido feito com a minha saúde? Como eu tenho cuidado da minha saúde? Como que eu observo os meus irmãos, pessoas mais próximas, cuidando da saúde deles? E se essa forma seria a forma que eu gostaria que Jesus estivesse cuidando da igreja? Ou como que a igreja estaria se Jesus estivesse cuidando de nós, se Jesus estivesse nos alimentando da forma que a gente está alimentando e cuidando do nosso corpo? Como que a gente está sendo tratado diante disso tudo? Você pode projetar aí? Já está lá. Consegue colocar aqui na frente, por favor? Se conseguir, aí, show de bola, me ajuda bastante. Gente, é bem claro a gente observar, quando a gente analisa a vida de Jesus, um homem que tinha a capacidade de fazer um jejum de 40 dias, uma coisa que eu garanto a vocês, ele era qualquer coisa, menos alguém que não se preocupava com a saúde dele. Não tem como uma pessoa fazer um jejum de 40 dias se ela nunca jejuou 12 horas, se ela nunca jejuou um dia, se ela nunca jejuou 48 horas. E, basicamente, quando a gente faz alguns estudos, a gente observa que os mais antigos, eles não tinham o hábito que nós temos hoje da quantidade de refeição que nós fazemos durante o dia. Normalmente era uma média de 1 refeição, 2 refeições no dia, né? E a gente analisa muito, pensa, não, mas Jesus era Deus, então por isso ele tinha essa capacidade de fazer isso. Não, ele fazia isso como ser humano. A forma, a vida dele, o estilo de vida, a cultura em si de Jesus era algo que ele fazia como ser humano. Não é à toa que tem muitos irmãos que fazem isso. O pastor Luciano Subirac sempre fala muito sobre o jejum, a cultura do jejum. Isso é muito importante para a gente. Normalmente a gente tem visto, né, há pouco tempo, algo que cresceu muito foi a questão do emagrecimento, o uso de canetas emagrecedoras. Mas se toda pessoa, principalmente falando do mundo ocidental, adotasse algumas práticas que não só o cristianismo, mas a maioria das religiões adotam, que é a prática do jejum, o sobrepeso não seria uma questão de saúde pública. A obesidade não seria uma questão de saúde pública. A obesidade é uma doença. Ok? Vocês podem passar o próximo slide, por favor. Vou falar um pouco sobre a questão da alimentação, né? Sobre o mito e a mentira que é pregada em relação às 3 refeições diárias, a questão do café da manhã, tudo isso que foi propagado e é propagado até hoje e copiado, né? Essa questão toda ela foi criada basicamente para manter o homem alimentado, calmo, tranquilo, inerte, ou seja, totalmente robotizado. Isso não é algo que eu estou tirando da minha cabeça, não é um pensamento político, isso é história. Se vocês pararem para fazer uma breve pesquisa, vocês vão conseguir ver exatamente os mesmos dados que eu coloquei de forma resumida aqui. Pode passar o próximo slide, por favor. Esse cara que está aí é o John Davison Rockefeller.
é o patriarca da família Rockefeller. É um filantropo, foi um filantropo americano, milionário, obviamente, era o dono da Standard Oil, uma grande petrolífera, né, um dos pioneiros nesse ramo, e normalmente você vai ver o nome dele muito associado a pesquisas dentro da medicina, dentro do ramo alimentar, e eu não sei vocês, mas até um certo tempo atrás, e hoje em dia, ainda vem à minha mente, quando a gente vê, poxa, fulano de tal, Bill Gates, algum milionário está investindo em pesquisa, parece que o cara é bonzinho e tal, está visando o bem da humanidade unicamente. Não, na maioria das vezes tem lucro por trás disso, ele está visando lucro, ele está pensando em algo para favorecer o crescimento do patrimônio dele, ok? Deixa eu só abrir no meu celular aqui também, para eu conseguir visualizar bem, que ali eu não estou conseguindo enxergar. Mas está excelente. Vocês estão conseguindo acompanhar bem aí? Ok. Vamos lá. Nesse primeiro tópico aí, está falando sobre como que antes desse processo... Pode voltar. Antes do processo de... Obrigado. Antes do processo de industrialização, como que a ancestralidade em si ainda operava, né? Que não tinha necessidade de tantas refeições durante o dia. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia a FDA, né, nos Estados Unidos, ela recomenda que um cidadão americano tenha uma alimentação baseada em 2.000 calorias diárias, só que a média americana é de 3.600, é quase o dobro disso. Mas tudo isso é algo que vem sendo implementado ao longo dos anos, Isso não acontece de forma imediata, né? A maioria desses estudos aqui que eu estou falando com vocês, eles se estendem ao longo aí de 100 anos. Ou seja, uma quantidade de tempo aí boa, tá? Então, o Rockefeller, ele surge como o cara que seria o salvador da nutrição, aquele que iria suprir as demandas do trabalhador. Mas, na verdade, o trabalhador estava extremamente sobrecarregado. Era o cara que trabalhava diversas horas por dia, se sentia cansado, sobrecarregado, o que tu faz? Alimenta o cara, é igual uma máquina. A máquina ela precisa de combustível para estar trabalhando. E o problema em si não é trabalhar, não é alimentar, é como você alimenta. Como que tu está alimentando esse ser humano, né? A ideia dos cornflakes, famoso cereal de milho, né? Cereal radical, começou lá nessa época na Kellogg's. É antigo, é algo antigo demais. Só que junto com isso vem uma dependência que é fisiológica, é bioquímica, né? Quando você ingere a quantidade de açúcar muito grande dentro da alimentação do ser humano, principalmente de uma criança, o efeito de dependência no cérebro de uma criança do açúcar é muito mais potente do que o da cocaína. Ou seja, é mais fácil uma pessoa deixar de usar cocaína do que deixar de ingerir açúcar, basicamente, né? Mas é algo que, como eu estou dizendo, da mesma forma como isso é feito ao longo dos anos, é implementado ao longo dos anos dentro da cultura, não é algo que a pessoa consegue se desprender de forma rápida. Pode passar, por favor, próximo slide. E aí surge o nascimento do mito do café da manhã. Provavelmente vocês já devem ter ouvido dizer aquela história, até eu já reproduzi isso muito. Vocês podem ver que isso é algo que a gente reproduz como sofisma, como engano, que na verdade é algo que foi vendido, que o café da manhã é a maior e mais importante refeição do dia. E com isso, o que começou a acontecer? Não só com o aumento de consumo de alimentos açucarados, pães, começou a vir o boom de outros tipos de desdobramentos. Aumento de doença
cardiovascular, pico de insulina de forma absurda, que a gente vai ver mais para frente a quantidade que aumentou ao longo desses anos, tá? Pode passar aí, por favor. Essa imagem é uma imagem que é bem conhecida, que são dos trabalhadores no Rockefeller Center. Aí eles estão no 69º andar. Lá no fundo tem o Central Park, e eles estão ali no tempo deles de almoço, esperando para poder continuar no processo deles ali de trabalho. Em João 3,6, vai nos dizer que aquele que é nascido da carne é carne, e que aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Mas uma coisa ela não anula a outra. É necessário que a gente cuide do nosso físico, é necessário que a gente cuide do nosso espírito, certo? A alimentação é totalmente necessária, a gente cuidar do nosso espírito é totalmente necessário, não pode haver um desequilíbrio. Jesus, em Mateus 4:4, no ápice ali do jejum dele, né, de 40 dias, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, ele vai falar o seguinte: olha, nem só de pão viverá o homem. Imagina alguém que está extremamente cansado, sobrecarregado. Certamente Jesus estava sentindo fome. Não é à toa que no final do capítulo vai dizer isso, que ao final dos 40 dias Jesus teve fome. E a verdade é que muitas das vezes a gente tem a tendência de tratar essas questões culturais como verdade absoluta e às vezes até bíblica. A gente trata isso como se fosse algo imutável. Mas quando a gente analisa isso à luz da Bíblia, a gente vê que na verdade a gente está vivendo e reproduzindo algumas mentiras que foi ensinada para a gente. Por exemplo, quando a gente vai num funeral, ou a gente ouve que alguém faleceu, a gente pensa, não, quando chegou a hora da pessoa, já era. Acabou, não tem o que fazer, não tem algo a ser feito. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Eclesiastes 7:17, por favor. Amém? Eclesiastes 7:17 vai dizer assim, ó: não seja demasiadamente ímpio, nem seja tolo, por que morrer antes do tempo? Ou seja, isso mostra que existem coisas que a gente pode fazer, posturas que a gente pode tomar, que vão afastar ou aproximar o momento da morte de nós, certo? Acho que isso fica bem claro. Eu vou dar um exemplo a vocês. E a gente tem que ter um certo cuidado de não confundir a presciência de Deus, né, que é Deus saber tudo aquilo que vai acontecer com a gente, com predeterminismo. Você pode falar, não, que no Salmo 139 fala que todos os meus dias foram escritos e conhecidos diante de Deus. É uma verdade. Ok. Mas predeterminismo é você dizer que todos os acontecimentos já estavam ali e ia acontecer e pronto. Isso não é uma verdade, não é uma verdade bíblica. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu e meu irmão, a gente tinha um primo que faleceu muito novo, esse garoto. Ele cresceu dentro de um lar turbulento, pais separados, foi criado com a avó. Uma criança que cresceu totalmente sem domínio e controle do pai e da mãe. A avó, muito menos, tinha controle sobre ele. E tudo aquilo que a gente já imaginava que poderia acontecer, veio acontecendo. Foi crescendo, começou a ser marginalizado, começou a usar cigarro, começou a usar drogas, começou a cometer pequenos furtos. E era só
consequência dos atos que foram atribuídos à vida dele, coisas que ele deixou de fazer, ensinamentos que ele deixou de seguir. E um dos mandamentos que nós temos na Bíblia é honrar pai e mãe para que os nossos dias sejam prolongados na terra, certo? Então, se eu acredito que tudo aquilo está predeterminado, automaticamente eu já anulo esse ordenamento. Se eu honrar o meu pai, se eu honrar a minha mãe, automaticamente eu vou fazer com que os meus dias na terra sejam aumentados. Se eu não faço isso, automaticamente, o que vai acontecer? Vai ser diminuído. Isso aconteceu mais ou menos por volta ali de 2020. Eu lembro que no dia eu estava chegando com a minha esposa lá em Foz do Iguaçu, na casa da minha mãe, e a gente recebeu uma notícia. Luiz Otávio morreu. A gente já imaginava que ele poderia ser assassinado, alguma coisa assim. Otávio Augusto, eu confundo com o Luiz Otávio por causa do meu cunhado, que o nome é bem parecido. Otávio Augusto morreu. E, gente, assim, foi algo triste, porque ele já estava morando na rua, já não conseguia ter mais controle dele. Ele saiu na Globo, cara, pendurado no fio, assim, de alta tensão, tomando descarga elétrica. Ficou alguns dias no CTI, internado, e veio a óbito. Morreu, infelizmente. Aí, automaticamente, a gente começa a conversar, mas se ele tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, certamente a vida dele teria outros desdobramentos. Uma outra situação, um amigo que é um paciente, ou paciente que é amigo, há pouco tempo eu estava acompanhando ele passou por um processo de emagrecimento, fez uma cirurgia para fazer uma remoção do estômago, a cirurgia bariátrica. Ele teve uma perda de peso, passou um certo tempo, ele começou a ganhar peso novamente. Isso é algo comum de se acontecer, porque normalmente o paciente que faz a cirurgia bariátrica não tem o devido acompanhamento. Ele não faz acompanhamento psicológico, não faz um acompanhamento multidisciplinar, né? com vários especialistas para ele conseguir lidar com a perda de peso. Esse cara começou a ganhar peso, eu conversei com ele e falei, cara, se cuida, você vai ter uma piora. Ele falou, cara, quem disse que eu quero emagrecer? Foi a primeira vez que eu ouvi um gordo falar que não tinha vontade de emagrecer. Eu falo isso com tristeza, porque a consequência é ele ter uma piora da saúde dele. Não adianta, tá? Então, gente, qual é o cuidado que a gente tem tido com o nosso corpo? O que a gente tem feito? Mais uma vez, como que a igreja estaria se Jesus alimentasse e cuidasse da igreja da mesma forma e com o mesmo empenho que a gente tem cuidado da gente? Né? Até quando a gente vai trazer para Deus uma oferta de adoração, mas a gente sem estar se cuidando, a gente com desleixo no nosso corpo? Normalmente o homem cronicamente tem esse erro de não ter tanto cuidado com a saúde, e o nosso ato de levar o evangelho, de pregar o evangelho, está ali o irmão Damasceno, que é um cara que é envolvido com missões. Se ele não tivesse saúde, ele certamente não teria capacidade de pregar o evangelho em outros estados. É totalmente necessário, gente, totalmente necessário. Pode passar o próximo slide, por favor. Isso aí é a consequência, galera. Não adianta. Anos e anos e anos de escolha errada, infelizmente. Aumento do risco cardiovascular, aumento de pressão arterial, aumento do índice de diabetes, tá? Aumento da síndrome metabólica, aumento da circunferência abdominal. E é daí por ladeira abaixo. Vocês vão ver mais para frente que a obesidade em si,
ela é fator de risco para quase todas ou todas as doenças, principalmente as cardiovasculares. Pode passar, por favor. Aí. Isso daí é uma comparação de 100 anos atrás com hoje. O aumento durante 100 anos. Imagine que 100 anos atrás, a gente tinha 10 pessoas com diabetes. Hoje em dia esse índice aumentou 900%, eu não sei nem fazer esse cálculo aqui rápido. Doenças cardíacas aumentou 500%. Obesidade, 1.300%. A incidência de câncer, 300%. Vocês sabiam algo que é simplesmente assustador? Do mundo inteiro, aproximadamente 2/3 das pessoas vão morrer de doenças totalmente evitáveis. Totalmente evitável. Tu sabe o que é evitável? Por exemplo, eu não salto de paraquedas. Eu não vou morrer saltando de paraquedas. Por quê? Porque eu não saltei. Mas ainda assim vão ter 2/3 da população mundial que vai morrer de doenças que são totalmente evitáveis. Pode ser feitos comportamentos, desenvolver atitudes que vai afastar as pessoas dessas doenças, gente. E nós estamos nesse meio. Infelizmente, nós homens, o sexo masculino é enquadrado como fator de risco da maioria das doenças só pelo fato de ser homem. Sabe por quê? Porque o homem não se cuida. A maioria dos homens não se cuidam. Graças a Deus isso tem mudado muito. Porque, mais uma vez, quando a gente vê o exemplo de alguém próximo, a tendência é a gente imitar aquilo ali, quando essa pessoa é uma referência para a gente. Pô, tem o Eliomar aqui, um cara que se cuida, emagreceu a beça, entendeu? Tem o nosso pastor Leandro, né? Tanta gente aqui que corre atrás de fazer isso. Com certeza tem outros irmãos que se cuidam também aqui, só que eu não conheço bem a vida de todos, tá? Mas é muito importante, gente, que a gente consiga desenvolver isso. Pode passar, por favor, o próximo slide. Agora a gente vai falar um pouco de alguns fatores que aumentam o risco cardiovascular. O risco cardiovascular nada mais é do que fatores que fazem a pessoa ter o desenvolver doenças que afetam o coração, hipertensão arterial, as síndromes coronarianas, né? Que é infarto, fibrilação atrial, enfim. Pode passar, por favor. Existem fatores que são modificáveis e fatores não modificáveis. O que é modificável? Aquilo que a gente consegue transformar, né? E igual eu falei, essas doenças, igual esses 2/3 da população mundial vão morrer, está dentro disso daqui, que não segue o que deve ser seguido para sair desses fatores modificáveis. Ó, dentro disso está o tabagismo. Isso dentro da igreja é algo pouquíssimo comum. Não é 100%, tá? Sedentarismo é muito grande. O estresse é um fator modificável, gente. A gente não é estressado por natureza. A gente é estressado por consequência de escolhas, de uma vida, às vezes um trabalho que não está legal, um ambiente de trabalho que está ocasionando estresse crônico. Mas existem caminhos que fazem o homem sair disso, faz o homem sair desse índice. Má alimentação, obesidade, acredito que é o principal dentro da igreja, tá?
Por exemplo, é muito bom a gente se alimentar, a gente se cuidar, ter um tempo de comunhão com nossos irmãos. Eu não estou querendo fazer nenhum tipo de terrorismo, mas existem certos alimentos que a gente deve evitar, principalmente os ultraprocessados, presunto, mortadela, salsicha, bacon. Cara, se você tem ideia, há pouco tempo, a OMS incluiu do lado do tabaco e do amianto o presunto e o bacon. É cancerígeno igual. Isso é assustador, cara. Porque quantos anos a gente já não consumiu isso? Quantos anos isso já não entrou na nossa casa? É algo que a gente tem que pensar seriamente em deixar de lado. Juntamente com isso, vem prevalecendo muito o aumento do índice de câncer coloretal, que está totalmente associado à alimentação, principalmente alimentos ultraprocessados. Infelizmente, eu quero recomendar a vocês 2 séries para vocês assistirem, que é bem curta e vai trazer muito mais informação do que eu estou trazendo aqui. Tem na Netflix. É Como Viver Até os 100. Estou falando que tem que todo mundo viver até os 100, não. Ali tu vai ver como pequenos hábitos faz a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Para vocês terem ideia, isso daqui, poltrona, sofá, no Japão não é muito comum, a cultura deles é sentar em tatame. Só tem uma mesinha ali e acabou. Lá é um dos locais onde tem as chamadas zonas azuis, né, que são pessoas que conseguem alcançar os 100 anos vivendo com qualidade de vida. E foi feito um estudo com base nisso que, por exemplo, uma pessoa, só pelo fato de não ter sofá em casa, ela faz em média 30 agachamentos por dia. Só pelo fato de abaixar e levantar, abaixar e levantar, abaixar e levantar. Mas isso é só um detalhe. Tem outras coisas que podem ser feitas. Não estou falando, joga o sofá fora, não. Muito pelo contrário, gente. O Ministério da Saúde, ele recomenda o seguinte, que como mudança do estilo de vida, você pratique pelo menos 150 minutos de exercícios por semana. 150 minutos, se você excluir sábado e domingo, são 30 minutos por dia. 30 minutos por dia não é quase nada. Todo mundo tem uma rotina de trabalho, todo mundo tem os seus afazeres, mas é uma questão da gente pensar um pouco em prioridade. Acordar 1 hora mais cedo, você consegue fazer isso de forma clara, tranquila. Hoje em dia a gente tem internet ao nosso alcance, a gente consegue pesquisar, ver as coisas, que a gente vai fazer exercício físico dentro de casa. Coisas básicas que vai aumentar e muito a qualidade de vida. Uma das maiores causas de morte em idosos, sabe o que é? Queda. O paciente idoso cai, quebra um fêmur, quebra a bacia, morre. Por quê? Porque não estava com a cintura pélvica, core, quadríceps, panturrilha fortalecido. E é algo que é muito simples de ser feito. Quando a gente passa a pensar de forma lúcida e clara, não tem muito segredo. A mesma coisa em relação à alimentação. Tá? Pode passar, por favor. Volta uma, por favor. Volta uma. Aí estão os fatores não modificáveis, ou seja, aquilo que não tem como ser mudado. Idade avançada, obviamente, que não adianta. Com o chegar da idade, o surgimento de doenças cardiovasculares chega por conta da idade, nada além disso. Só que, mais uma vez, isso pode ser minimizado com a mudança do estilo de vida, né? Hoje em dia é recomendado que se faça o rastreio
da hipertensão arterial a partir dos 20 anos, do diabetes a partir dos 35. Como a pessoa ela é diagnosticada com pré-diabetes, pré-hipertensão, enfim, a primeira recomendação que um médico dá é mudança no estilo de vida, que é basicamente isso daqui. E normalmente a gente acha, não, hipertensão não tem cura, diabetes não tem cura. Tem se você tratar de forma adequada. Agora, por exemplo, às vezes eu tô lá, eu estou atendendo no consultório, na UPA, tem paciente que chega com a pressão a 26/14. O que o Ministério de Saúde me recomenda é que eu baixe a pressão desse paciente no máximo em 20% a 25%. Sabe quando que a pressão desse paciente vai chegar a 12/8? Nunca. Não vai chegar. Teve uma vez que eu liberei um senhor, ele chegou com a pressão a 24/13. Se a pressão dele chegasse a 18, já estava bom pra caramba. É o natural dele aquilo ali. Porque é um hipertenso, não tratado, não adere ao tratamento de forma adequada, não toma as medicações de forma adequada, não faz mudança do estilo de vida. Eu liberei ele, a pressão dele estava 17/7 ou 17/8. Aí entrou a filha dele. Tu vai liberar o meu pai? A pressão é 17? Eu falei, vou. Tem certeza? Eu falei, olha só, vem cá. Você sabe o que acontece? A pessoa vai acumulando a doença ao longo da vida. Acumulando, acumula. Tu acha que eu vou conseguir resolver a pressão arterial do seu pai em um dia? É impossível. Não tem como. Não tem como, é impossível. Eu gostaria de ajudar mais, eu gostaria. Só que não tem como eu fazer por ele o que ele tem que fazer. E a gente vê isso como exemplo até em Jesus. Quando Jesus ele vai até o lugar onde Lázaro estava, ele pede para remover a pedra. Ou seja, vocês removem a pedra, faz a parte de vocês, deixa que eu faça a minha. É basicamente isso. Se a gente quer ver Jesus operar as coisas na nossa vida, a gente tem que fazer a nossa parte também, principalmente na nossa saúde. Se a gente quer ter a nossa saúde reabilitada, a gente tem que fazer a nossa parte. Por exemplo, eu estou em pós-cirúrgico. Eu tenho que seguir recomendação médica, cara. Senão eu vou procrastinar minha recuperação. Não adianta. Não tem o que ser feito em relação a isso. Uma outra coisa, em relação ao rastreio de câncer de próstata. Muito é falado, e normalmente o homem fica preocupado demais com isso, né? Existem algumas divergências em relação às autoridades que norteiam isso daí. Por exemplo, o Ministério da Saúde não recomenda o rastreio de rotina, que se faça anualmente o toque, né? Já a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que isso seja feito a partir dos 50 anos em indivíduo que não tem histórico. Paciente que tem histórico familiar e afrodescendente, pacientes negros, isso cai para 45 anos, dependendo do caso, cai para 40 anos esse rastreio, ok? Por que eu estou falando em relação a isso, gente? O exame em si não é o que vai curar a pessoa. Às vezes chega a pessoa no consultório e fala, não, quero fazer exame disso, exame daquilo. É extremamente importante fazer o exame. É extremamente importante e necessário. Anualmente, a gente ir lá fazer perfil lipídico, perfil hepático, perfil renal, hemograma completo. Se está sentindo algum tipo de sintoma, faz um eletrocardiograma, faz um acompanhamento com o cardiologista, faz um eco, entendeu?
está sentindo uma indisposição, além do normal, dosa vitamina D, dosa complexo B, ferritina, essas coisas, é extremamente necessário. Só que não adianta a gente fazer o exame, chegar lá e falar, ih, caramba, o exame está ruim. Tá, o que a gente tem que fazer a partir disso? Fazer a nossa parte. E pode ter certeza que na maioria dos pacientes, principalmente homens, a falta de sucesso no tratamento está na não adesão do tratamento proposto pelo médico. E o principal não é tomar a medicação, é não seguir essas outras condutas que a gente conversou até agora. Alimentação, exercício físico, ter um sono adequado, né? Tempo de tela influencia muito, demais. Estava falando em relação à prevalência de algumas doenças no sexo masculino. Doenças psicológicas, psicossomáticas, também são maiores nos homens. O índice de suicídio é maior em homem. Então, vocês vê a importância da gente cuidar da nossa saúde, né? O Matheus, ele falou aqui ainda há pouco, que privilégio é a gente ser a parte forte, mas a gente tem que ser e cuidar de fato para a gente ser a parte forte. Teve uma vez, eu vi um programa, eu não lembro agora exatamente, até a minha esposa que estava falando isso comigo, que entrevistaram um serial killer nos Estados Unidos, que o modus operandi dele era matar criança. Perguntou a ele o que ele fazia, como que ele escolhia as vítimas dele. Ele falou que observava aqueles que os pais não tinham capacidade de oferecer risco a ele. Quando ele via que aquele pai era um pai mirrado, ou um cara que não tinha uma postura muito firme, ele sabia que aquela criança era mais fácil dele chegar até ela. Então, a gente começa a observar ainda mais a importância do perfil do homem que se cuida, ser um homem que passa a imagem de virilidade. E eu digo isso, gente, com amor, sinceramente, tá? Não falo isso querendo expor ninguém, querendo ofender a ninguém, não. Mas até a parte sexual começa a ser muito afetada a partir do momento que a saúde não é tratada com a devida importância. Tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma ponderação, falar sobre algo que não foi dito? Boa noite a todos. Gustavo, eu trabalho à noite e o meu maior problema é o sono, né? Ter um sono saudável, uma noite de sono, praticamente eu não tenho. No meu caso, qual seria o ideal